Evangelho de São João, capítulo 5. Evangelho de São João, capítulo 5. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram muitos milagres, muitas curas. Já São João não. São João tem uns poucos milagres, também porque São João escreveu o seu evangelho quando todos os evangelhos já tinham sido escritos e já eram conhecidos e corriam no meio do povo. Então ele não precisava contar tudo o que os outros já tinham contado. Esse milagre que está aqui, contado por São João, não é contado por nenhum dos outros evangelistas, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas contaram. Mas não é apenas porque os outros não contaram. São João escolheu especialmente alguns poucos milagres para mostrar coisas importantes. Vamos ler então, acompanha comigo, Evangelho de São João, capítulo 5. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Bezata em hebraico. Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Eu preciso explicar algumas coisas. Começa por aí que essa piscina estava perto da porta das ovelhas. E Bezata também diz isso. Existem outras traduções, mas quer dizer justamente a piscina das ovelhas. Por quê? As ovelhas que iam ser sacrificadas no templo, vinham, chegando a Jerusalém, eram trazidas para Jerusalém, e claro, naquele clima que eles tinham, muito seco, muita poeira, a ovelha é cheia de lã, ela estava toda empoeirada, toda suja, só que a ovelha não podia ser oferecida a Deus desse jeito, claro, não se ia oferecer coisa suja, não se ia oferecer uma ovelha suja, cheia de poeira. Por isso elas passavam antes por uma piscina, e era essa piscina que estava justamente ali, diante da porta das ovelhas. Era um portão, um grande portão, por onde as ovelhas entravam para irem para o sacrifício. Antes de irem para o sacrifício, elas eram lavadas ali. Isso já está nos dizendo muito. Foi para lá que Jesus foi. Por que ele foi para lá? Porque na verdade, é Ele quem lava as ovelhas, que somos nós ovelhas dele, que afinal vivemos nos sujando pela vida, e a verdade é esta: primeiro, que a própria vida nos suja, o ambiente em que a gente vive, as situações que a gente enfrenta vão nos sujando, e o pior é que nós mesmos nos sujamos nas coisas desta vida. Muitas vezes, pior do que isso, nós nos emporcalhamos nas coisas da vida. Nós não podemos
chegar a Deus assim. Mais ainda, meus irmãos, nós não podemos, não vai ser possível, não é que Deus não deixe, não vai ser possível nós chegarmos ao céu assim, não tem como. Precisamos passar por aquele que é a porta das ovelhas. Você se lembra que Jesus vai dizer, no mesmo capítulo 10 do Evangelho de São João, que eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. E antes de passarmos pela porta, nós somos lavados em Jesus, que é também a piscina das ovelhas. Onde nós somos lavados, onde nós somos purificados. E é preciso que aconteça isso. Meus irmãos, entre nós católicos, nós falamos muito pouco a respeito do arrependimento. Arrepender-se não é remorso, é arrependimento por causa de Deus, por causa do amor de Deus, por causa da bondade de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Nós nos arrependemos, isso é, nós vemos que aquilo que nós fizemos era errado, não era correto, nós não podíamos ter feito, talvez não tínhamos percebido antes, ou talvez percebemos sim, fizemos de propósito, fizemos porque quisemos, só que de repente, e aí também existe graça de Deus, a gente percebe que estava errado, que estava andando errado, e a gente se arrepende. O arrependimento é essencial, até mesmo para que Deus nos perdoe. Veja bem, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Não é que Deus apenas tem misericórdia, não é apenas que Deus perdoa, não, veja a diferença, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Por que a água molha? A água molha porque é água, porque a água não apenas molha, a água é água. Por que o fogo queima? O fogo queima porque é fogo. Não apenas o fogo queima, o fogo é fogo. Da mesma forma, e muito mais, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Repete comigo: Deus é misericórdia. E por isso Ele é misericordioso comigo. Mas eu posso também mergulhar nessa piscina de misericórdia, nesse oceano de misericórdia, e eu mergulho na misericórdia de Deus pelo arrependimento. A misericórdia de Deus está aí como um oceano, e eu mergulho na misericórdia pelo arrependimento. Dá-me, Senhor, a graça do arrependimento. Eu preciso arrepender-me dos meus pecados, dos meus erros, da minha vida errada. Eu preciso arrepender-me. Dá-me, Senhor, a graça do arrependimento. E eu preciso aqui explicar umas coisas muito importantes. Veja, infelizmente, e eu até acho que é por isso que nós falamos pouco de arrependimento, todos nós temos dificuldade de nos arrepender, porque no fundo, todos nós achamos que nós estamos certos. Todo mundo está errado, todos erram comigo, mas eu estou sempre certo. Claro que é um engano, um terrível engano, mas infelizmente nós nos julgamos certos.
E pior é que nós nos julgamos os certos, pensamos que os certos somos nós. E então fazemos tudo certo. Começa por aí. Mais ainda, meus irmãos, nós somos muito orgulhosos. Somos sim. Mesmo que a gente não perceba, nós somos orgulhosos, somos soberbos, somos autossuficientes. E achamos que acertamos tudo, que fazemos tudo, que nós podemos comandar a nossa vida, que ninguém precisa mandar na nossa vida. Até por isso que a gente acaba rejeitando os mandamentos de Deus, porque a gente acha que a gente pode, por nós mesmos, resolver todas as situações da nossa vida. Só que infelizmente temos pagado caro, não é verdade? Porque daí, como nós achamos que resolvemos tudo na nossa vida, que nós somos independentes, somos autossuficientes, eu não preciso me incomodar com os mandamentos de Deus. Aliás, eu faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu acho, aquilo que é bom para mim, aquilo que é correto para mim, eu é que resolvo. Quem decide sou eu quem decide. E por isso, justamente, Deus nos deixa, né? A gente quer resolver por si só. Deus deixa, tá bem, meu filho, então vá resolver. E não é verdade que daí os problemas pegam a gente direitinho, e os problemas acabam com a vida da gente, verdade ou não é? E a gente fica aterrado debaixo dos problemas, a gente fica só o pozinho pelos problemas que nós enfrentamos. Daí então a gente se angustia, a gente se desespera, a gente se descabela. E graças a Deus que os problemas pegam a nossa vida, e aí a gente vai buscar Deus por causa dos problemas. Não devia ser assim, nós devíamos buscar não por causa da dor, não por causa dos problemas, mas devíamos buscar por causa do amor. Mas tudo bem, se a gente vai buscar Deus mesmo na dor, mesmo no problema, graças a Deus que nós estamos buscando Deus. Só que nós temos que aprender. Até quando vamos viver desse jeito? Somos impulsionados pelos problemas. Se nós temos problemas, se nós não aguentamos debaixo dos problemas, então corremos para Deus. Mas uma vez que os problemas se resolvam, bom, agora, tudo bem, vou viver a minha vida, vou conduzir a minha vida, vou fazer aquilo que eu quero. Não é assim que a gente faz. Só que isso precisa acabar. E quem diz um basta, e quem diz um chega é você. Não é ninguém não, ninguém fora de você, é você. E é só você que pode dizer, este basta. Meus irmãos, nós precisamos saber que por causa do pecado original que está em nós, está. E daí uma inclinação terrível para o mal. Daí todos os defeitos que nós temos, nós somos falsos, somos mentirosos, somos hipócritas, somos rancorosos, ficamos com raiva, acabamos entrando no ódio, na vingança, somos maus e queremos mal, somos desbocados e colocamos para fora o nosso rancor, a nossa raiva com palavras duras, pesadas, palavrões, xingamos, gritamos. Verdade ou não é? Somos desbocados, somos invejosos, ciumentos, somos maldosos, somos impuros,
A nossa sexualidade, infelizmente, muitas vezes é errada, é errada. Fazemos tudo errado, de maneira errada, no lugar errado, do jeito errado, com a pessoa errada. Isso tudo por causa do pecado original. Temos tudo isso. Somos impuros e tendentes à impureza. Deixa eu dizer, somos maus e temos muitas maldades dentro de nós. Temos. É inútil querer dizer que é o contrário. Além disso, nós temos toda a tentação ao nosso derredor, a tentação do inimigo. Como São Pedro diz, que ruge como um leão, querendo nos devorar. E se pega alguém distraído, se pega alguém dando bobeira, já devorou. E daí erramos. E aí pecamos. Grandes erros, grandes pecados, médios erros, médios pecados, pequenos erros, pequenos pecados, só que tudo é pecado. Ou você quer somente um carocinho de câncer no seu seio, ou na sua próstata? Nós homens temos medo de câncer na próstata, porque é o lugar onde mais pega e mais facilmente pega câncer. As mulheres têm medo de câncer no seio, porque é onde mais facilmente um carocinho pode ser um carocinho canceroso. Você aceita só um carocinho de câncer? Claro que não, mas é pequenininho, olha que pequenininho que é. Meus irmãos, é assim. Você aceita apenas o vírus da AIDS, mas o vírus é pequenininho, não para se ver a só microscópio, e talvez nem se veja no microscópio, tem que ser um microscópio muito bom para poder ver. Você não quer alguns vírus de AIDS para você? Claro que não, Deus me livre, Padre. Gente, só que é assim que a gente trata com o pecado. Daí o importante, erramos, pecamos. Assim como você vai ao médico, e se o médico constata que aquele carocinho é perigoso, às vezes nem é canceroso, mas é perigoso, o médico tira, ele opera, ele extrai. Muito mais se ele é canceroso. Gente, nós precisamos arrepender-nos de todos os nossos pecados, precisamos. Daí você diz, então eu tenho que estar me arrependendo sempre? Sim, é verdade, temos que estar nos arrependendo sempre. Você não respira sempre? Para de respirar um pouquinho. Para de respirar 5 minutos, só para eu ver. Daqui a pouco você não me vê mais. Você vai ver Deus, graças a Deus, mas não é verdade? Assim como a gente respira continuamente e não tem outro jeito. E por que a gente respira? Interessante. Porque o nosso sangue corre o corpo todinho. E correndo sangue pelas nossas veias, pelos nossos órgãos todos, ele se intoxica das coisas tóxicas, das coisas venenosas que existem em nós, e o sangue se transforma em sangue venoso. A palavra venoso quer dizer venenoso. O sangue se envenena no nosso corpo pelas impurezas que estão no nosso corpo. Daí ele volta de novo no coração. Daí o coração faz uma coisa interessantíssima, ele pega e bomba o sangue, não mais para o corpo, mas para o pulmão. Então o sangue vai ao pulmão, a gente respira, é por isso que temos que respirar sempre. O oxigênio do ar penetra naquele sangue, é uma coisa maravilhosa que Deus fez, é uma maravilha, gente.
O nosso sangue capta o oxigênio e se transforma de sangue venoso, portanto venenoso, em sangue novamente puro, que nós chamamos de arterial. Daí ele volta ao coração, mas volta agora puro, e daí o sangue é levado, é impulsionado outra vez para o nosso corpo inteiro. É continuamente isso. Milhares de vezes durante o dia, graças a Deus, o seu sangue corre pelo corpo, e mais do que isso, ele se purifica, se purifica, se purifica, se purifica. Veja, nós temos um exemplo maravilhoso aí. Se nós precisamos de purificar o nosso sangue continuamente pelo oxigênio do pulmão, nós precisamos purificar-nos continuamente pelo arrependimento. Só que aí entra uma tentação. O diabo é espertíssimo. Ele diz para nós: mas olha o que você está fazendo, você está se arrependendo toda hora, mas isso não pode ser, você se tornou sem vergonha, toda hora você está vendo que você errou, pecou, você está se arrependendo toda hora, só que depois você volta de novo, e peca de novo, e erra de novo. Mas não é que a gente volta a respirar? Mas não é que a gente volta a purificar o sangue? E não é verdade que o sangue volta ao corpo, e quando ele dá a volta ao corpo, ele retorna ao coração venoso, portanto venenoso, e ele precisa ir de novo ao pulmão para ser purificado? Gente, a passagem do nosso sangue pelo pulmão pode ser comparado perfeitamente ao arrependimento. No arrependimento você pega o oxigênio espiritual, sim, do Espírito Santo, para purificar as suas impurezas. Eu preciso fazer isso para purificar as minhas impurezas, os meus erros, os meus pecados. Só que o diabo é malandro, ele é abusivo, ele é covarde, então ele fica colocando na cabeça e no coração da gente: não, você não pode ser sem vergonha, toda hora você está aí pecando e se arrependendo e tal. Que negócio é esse de se arrepender, de se arrepender, de se arrepender? Daí a gente nem liga para o arrependimento. Bom, eu não posso ser sem vergonha. Só que infelizmente, assim como o nosso sangue não para de se envenenar, de se intoxicar, de tornar-se sangue venoso, também infelizmente, gente, além dos grandes pecados e dos médios pecados, não é verdade que nós vivemos cometendo 1000 pecadinhos todas as horas? É ou não é? É mentiroso quem diz que não. Então já estou cometendo um pecadão de mentir para si mesmo. E daí, gente, agora eu volto àquilo que é o mais importante, e eu fiz tudo isso para tentar explicar. Daí a importância do arrependimento na nossa vida. Não vai na conversinha do diabo, não. A nossa salvação está no arrependimento. Claro, o nosso Salvador é Jesus, mas para nós mergulharmos nesse oceano de misericórdia e de perdão, nesse oceano de salvação, nós fazemos isso pelo arrependimento. Temos que quebrar o nosso orgulho, a nossa independência, a nossa autossuficiência. Temos que quebrar, jogar no chão, deixar espatifar no chão e arrepender-nos, e arrepender-nos, e arrepender-nos. E interessante, o arrependimento nos faz humildes. E nós precisamos buscar a confissão. Claro, vamos buscar a confissão quando temos pecados graves, e vamos buscar a confissão de quando em quando por causa dos pecados, dos pequenos pecados que nós temos. Precisamos, pelo menos mensalmente. Você sabe que uma das 5 pedrinhas que Nossa Senhora tem recomendado, e que nós na Canção Nova, graças a Deus, insistimos, uma das 5 pedrinhas é a confissão mensal. Mas para que confissão mensal? Aliás, é
pelo menos mensal. Porque assim como você precisa que o seu sangue seja mandado para o pulmão, para ele deixar de ser venoso, envenenado, portanto, e tornar-se novamente arterial, puro, você precisa passar pela confissão. Talvez, graças a Deus, não sejam grandes pecados, mas são pecados. E aí que está, também para a confissão é essencial o arrependimento. Então diga comigo: Senhor, dá-me a graça do arrependimento. A tentação não quer que eu me arrependa. O meu orgulho não me deixa arrepender-me. A minha autossuficiência não quer que eu me arrependa. Mas eu preciso do arrependimento. E eu peço a graça, Senhor, a graça do arrependimento, a graça de arrepender-me sempre, a graça de arrepender-me todos os dias, a graça de arrepender-me muitas vezes. Eu fico encantado com a Luzia, porque convivendo com ela já há muitos anos, ela muito facilmente e muito frequentemente ela se arrepende e manifesta o seu arrependimento. Você já viu pelas orações aqui no palco, no programa Amor Vencerá, como graças a Deus ela manifesta até mesmo em público o seu arrependimento. Eu sei muito bem, não são grandes erros, não são grandes pecados, e aliás, da vida dela, sabe ela e Deus, mas eu me encanto vendo como ela tem facilidade de arrepender-se, facilidade que eu não tenho. Eu confesso a vocês, eu não tenho a mesma facilidade de arrependimento que a Luzia tem. Eu quereria ter a mesma facilidade de me arrepender. Claro, me arrependo sim, graças a Deus, mas não tenho a facilidade de me arrepender como ela tem. Por isso todos nós, eu sou o primeiro que preciso pedir a Deus a graça do arrependimento, porque arrependimento, gente, é graça de Deus, é dado. E que bonito, quando nós nos arrependemos, nós mergulhamos no oceano que é Jesus. Há uma passagem belíssima que eu repito sempre, e que gosto de recorrer a ela. Depois nós voltamos aqui ao Evangelho de São João, capítulo 5, vamos à carta de São João, portanto bem lá para frente, primeira carta de São João, que está depois das duas cartas de São Pedro, vem a primeira carta de São João, ainda no capítulo 1, no versículo 8, primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Está mais do que claro, não é verdade? Versículo 9, mas se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se reconhecemos nossos pecados, em outras palavras, se nos arrependemos, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu estou lendo nessa tradução da Bíblia da CNBB, mas na tradução da Bíblia da Ave Maria há uma coisa muito preciosa. Mas se reconhecemos os nossos pecados,
diz a tradução, entre parênteses, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Não é assim que está na sua Bíblia da Ave Maria? Graças a Deus eu sei até de cor. E gostei de decorar, porque, não, isso é o de menos. Ótimo. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está. Deus está no reconhecimento dos nossos pecados. Gente, que maravilha! A gente pecou, a gente errou, a gente por causa do pecado se afastou de Deus, cortou relações com Deus. Na hora que a gente reconhece o pecado, no reconhecimento, diz a palavra de Deus, Deus aí está. Deus está no reconhecimento, Deus está no arrependimento. Eu dizia há pouco que arrependimento é graça. Deus aí está. E de que jeito que Ele está? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Gente, o que o oxigênio faz no sangue é apenas um exemplozinho do que Deus faz conosco com o arrependimento. Na hora que eu errei, na hora que eu pequei, às vezes eu pequei feio, mas se eu me arrependo, que beleza, no arrependimento, no reconhecer o meu pecado diante de Deus, Deus aí está. É palavra de Deus, e Ele está fiel e justo para nos perdoar, igualzinho ao oxigênio, e nos purificar, igualzinho ao oxigênio, de toda a iniquidade. Se o meu arrependimento é perfeito, eu já estou perdoado. Apenas eu preciso ir lá na confissão, para me reabilitar também, diante dos irmãos, diante da igreja, mas eu já estava perdoado. Que beleza! Claro, nós devemos nos confessar sempre, porque a gente não tem certeza se o meu arrependimento foi perfeito, mas se o meu arrependimento é perfeito, se eu reconheço mesmo o meu pecado já está perdoado, como o meu sangue já está purificado. Desde quando eu comecei a falar de sangue purificado, veja quantas vezes o nosso sangue já passou do coração para o pulmão, já foi purificado e já voltou para o corpo. Gente, é assim que é preciso que a nossa vida seja. Só vamos viver o PHN, isto é, por hoje não vou mais pecar, a partir do arrependimento e da confissão. Não tem outro jeito, porque nós erramos. Eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Pecamos e pecamos porque somos pecadores. Assim como o nosso sangue se suja, nós nos sujamos pela vida, com raivas, com rancores, com impaciências, com irritações, com mentiras, com falsidades, com orgulhos, com vaidades, com falsidades, com hipocrisias, com corrupções, com coisas erradas, com maldades, com ódios, com rancores, com raivas, com palavrões, com xingos, com gritos. Quer mais? Ou chega? Quer que eu traga os seus pecados? Contei os meus. Mas Deus nos dá a grande graça. E eu agradeço ao Senhor. E agora voltamos ao capítulo 5 do Evangelho de São João. Volta lá. Evangelho de São João, capítulo 5. E eu repito a leitura desde o começo. Depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamada Bezata, em hebraico. Muitos doentes e cegos, coxos e paralíticos
ficavam ali deitados. Por que eles ficavam deitados ali? Havia uma crença entre eles. Era também foi se tornando uma superstição. Na hora que a água borbulhava, e como aquela piscina era de uma água de fonte, na hora que a água borbulhava, eles acreditavam que o primeiro que caísse na piscina era curado. Justamente porque aquela era a piscina do arrependimento, gente. Aquela era a piscina onde se lavavam as ovelhas que vinham sujas e tinham que ser limpas para ir para o sacrifício. Você está entendendo? É por isso que ficava cheio de doentes, de cegos, de coxos, de paralíticos. E agora vem o importante para nós nesse momento. Versículo 5. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Olha quanto tempo. 38 anos, quase 40. Não é uma coisa qualquer. 38 anos, aquele homem estava ali, na beira da piscina, aguardando a sua cura. Jesus o viu. Veja que vai direto São João na narração. Jesus o viu ali deitado, e sabendo que estava ali desde muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu, ele não disse quero. O que foi que ele respondeu? Senhor, não tenho ninguém, nem vou ler para frente. Senhor, não tenho ninguém. Qual era o grande mal deste homem? Além de ser aleijado, além de ser paralítico, aquele homem, com o correr do tempo, não se curando, estando lá todos os dias, aquele homem foi ficando só, na maior solidão, sem amigos, sem pessoas, sem família, uma solidão imensa, um problema de solidão imensa. Agora você pode imaginar todo o restante na vida desse homem, como esse homem devia ser triste. Como esse homem devia tornar-se até mesmo azedo, chateado com tudo. Imagine a frustração desse homem, porque ele começou dizendo: Senhor, não tenho ninguém, mas claro, ele acrescentou: que me leve à piscina quando a água se movimenta. Não tenho amigo, não tenho parente, não tenho nenhum cachorro, Senhor, que me ajude. Não tenho ninguém que me leve para a piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, ele era paralítico, quando estou chegando, outro entra na minha frente. Imagine a frustração deste homem. Que homem frustrado ele era. Muito mais do que da paralisia, ele agora precisava ser curado da sua frustração. Eu não estaria falando agora a muitas pessoas assim. Eu não estaria falando a você
teria que dizer para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém. Talvez você esteja cercado de pessoas, vive com pessoas, mora com pessoas, mas se sente só. Talvez você trabalha com pessoas, talvez você vai e volta para o serviço todos os dias, no meio de pessoas. Se você está numa cidade grande, talvez você viaja no ônibus, no metrô, apertado, ao lado de pessoas por todos os lados, mas você se sente só. Você chega no serviço, trabalha talvez com muitas pessoas, se encontra com muitas pessoas, mas se sente só. Você vai ao grupo, você vai à igreja, rodeado de pessoas, mas se sente só. O que é que está te causando esta solidão imensa? O que é que está te causando essa frustração? Aliás, o que é que te causou essa frustração? Por que você se tornou uma pessoa frustrada? Não estou te acusando, não, estou perguntando. Mas sabendo ou não sabendo o que é que causou essa frustração em você, Jesus não foi perguntar a causa. Veja, Jesus hoje está aqui. Como ele se apresentou, não foi o coitado do homem que foi buscar Jesus, não, foi Jesus que foi Jesus que se aproximou dele, foi Jesus que falou a ele, foi Jesus que ofereceu: tu queres ser curado? Meu irmão, minha irmã, hoje, e hoje quer dizer hoje, nesse dia de domingo, o Senhor está lhe dizendo: tu queres ser curado? Desta solidão, dessa frustração, o que é que foi que decepcionou você? E é impressionante, a decepção é como um vírus, e o vírus pega a gente e causa a doença dele. O vírus da AIDS causa AIDS, o micróbio, a bactéria, causa aquela doença própria dela. E daí vem gripe, e daí vem hepatite, e daí vem tuberculose. São esses micróbios que causam. A decepção, gente, ela funciona como um vírus, como uma bactéria, nocivo, terrível, e que faz o seu efeito. Mas só que Jesus hoje está se aproximando de você, decepcionado, não sei porquê, e por causa da sua decepção, frustrado, e por causa da sua frustração, solitário, só, na maior solidão, rodeado de pessoas, mas se sentindo só, e daí sufocado, e daí triste, e daí abatido, daí vencido pelos problemas, vencido, levado pelas situações. No fundo você precisaria dizer: Senhor, eu não tenho ninguém. Mas hoje Jesus chegou à sua vida. Acompanha comigo. Depois de dizer: não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta, quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus atalhou, Jesus não queria saber de história. Aquele homem ia se lamuriar mais uma vez, que não tenho ninguém que me leve para a piscina. Jesus atalhou dizendo, versículo 8, Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Meu irmão, minha irmã, é toda esta transformação que o Senhor quer para você agora. E digo mais, o Senhor está fazendo isso agora,
O Evangelho está acontecendo, nós não estamos apenas narrando e não estamos apenas falando sobre o Evangelho, não, o Evangelho está acontecendo. Obrigado, aplauda mesmo. Jesus já está queimando as suas decepções, aquilo que foi a causa de tudo. Eu não sei, você sabe, talvez decepção no casamento, talvez decepção com a pessoa com quem você se casou, decepção com seu filho, com sua filha, decepção com seu pai, com sua mãe, decepção com alguém, decepção com igreja, com padre, com colégio religioso, com freira, mas que você se decepcionou com pessoas, se decepcionou com situações, e essa decepção causou frustração. Jesus está queimando a decepção, portanto, aniquilando com o vírus, e daí curando as consequências. Saiba, para você ser retirada desta solidão terrível, não tenho ninguém. Jesus está primeiro eliminando o vírus e agora curando todas as consequências. Você entenda ou não entenda, é o de menos, é Jesus que faz. Quando a gente é operado, a gente não entende nada da operação. Quem entende é o médico e os médicos que estão ali operando. E basta que eles entendam, Jesus está operando você na alma, operando você no espírito, operando você também no corpo, porque muitas doenças acabam vindo como consequência de frustração, de solidão, de tristeza, de abatimento, de uma vida depressiva, de uma vida em que a gente se arrasta pela vida, não anda. Aquele homem não andava, mas quando Jesus disse: levanta-te, pega a tua maca e anda, no mesmo instante o homem ficou curado. Veja bem, pegou a sua maca e começou a andar. Aquilo onde ele jazia, e o verbo certo é esse, onde ele jazia. Você sabe muito bem que é nos cemitérios que se escreve aqui jaz, porque aquele homem estava morrendo vivo. Meu irmão, minha irmã, talvez você estivesse morrendo vivo, talvez você estivesse morrendo vivo em cima dessas frustrações, dessas decepções, dessa solidão, em cima dos seus problemas, em cima do seu abatimento, em cima da sua tristeza. E Jesus manda você se levantar daí, pegar até mesmo a maca na qual você estava, pegar sim, pôr nas suas costas, vencer tudo isso, levar como que em triunfo. Imagine o triunfo e a alegria e a vitória com que aquele homem pegou a maca dele e andou ali no meio dos outros, os outros que estavam jazendo também ao lado da piscina, e aquele homem andando e contente e sorrindo, alegre, feliz. Você também, meu irmão, faça o mesmo, pegue a maca na qual você estava jazendo. Desculpe, muita gente talvez estivesse apodrecendo em cima dos seus problemas, e hoje Jesus mandou, levanta-te, pega esta maca na qual você estava apodrecendo, põe nas costas e anda. E assim como aquele homem levantou-se, pôs a maca nas costas e andou, e todo mundo viu, provavelmente
Todos os outros que estavam ao lado aplaudiram, porque viram um amigo que estava há 38 anos ali jazendo, apodrecendo na beira daquela piscina. Eles o viram ressuscitado, vivo, andando e podendo voltar para casa, podendo voltar para a vida. Aplauda primeiro você e aplauda depois os outros. Com quem está acontecendo isso? Aplauda a vitória de Jesus na sua vida e sai dessa situação, sai dessa situação, sai dessa frustração, sai desse problema. Você não precisa mais jazer ali em cima, desculpe, você não precisa mais apodrecer em cima daquilo que onde você estava apodrecendo. Não, meu irmão, não, minha irmã. Agora vitória, vitória, vitória de Jesus, vitória sua, vitória de muita gente. Sai, Jesus curou a sua alma, Jesus curou o seu espírito, Jesus curou o seu coração e certamente Ele curou também o seu corpo. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Ti, Senhor Jesus, Tu és o vitorioso, não apenas realizaste lá naquele tempo. Senhor, obrigado. Hoje é um dia em que na liturgia o Senhor nos fala e vai nos falar na missa a respeito do pastor e das ovelhas que nós somos e das quais o Senhor tem uma imensa compaixão. O Senhor teve compaixão de nós, Senhor, e hoje na piscina das ovelhas, próximo à porta das ovelhas, nós passamos pela piscina que és Tu, Senhor, e fomos purificados, fomos lavados, fomos curados, fomos sanados, e agora, Senhor vitorioso, nós entramos pela porta das ovelhas. Jesus, Tu és a porta das ovelhas. Grita comigo: Tu és a porta das ovelhas. Jesus, Tu és a porta das ovelhas. Eu sou tua ovelha, Tu és a minha porta, Jesus. É por essa porta que eu quero passar, é por essa porta que eu quero agora entrar e caminhar. É em Ti, Senhor, é no Teu coração de pastor que eu quero entrar, Senhor, e andar e fazer a minha trilha. Jesus, Tu és o meu pastor, Jesus, Tu és o meu pastor. Aquilo que é impossível aos homens, Tu fizeste possível. Obrigado pela minha ressurreição, obrigado pela Tua vitória na minha vida. Obrigado, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!